Na aula de hoje vamos continuar com o capítulo de processamento a médio nível e em particular com os descritores de regiões, a segunda parte. Os tópicos principais desta lição serão os descritores de histogramas e os momentos de imagens. Assim, começamos com os descritores de histogramas. O primeiro destes descritores que vamos abordar são os momentos de histogramas, que traduzem propriedades estatísticas do histograma e, obviamente, indiretamente da imagem também. O primeiro elemento importante que vamos falar é a definição do momento de uma enésima ordem de um histograma. É uma expressão clássica de uma soma ponderada, em que ela é o número de níveis cinzento, normalmente 256, e o nível de intensidade, 0 a 255. H de I é o valor normalizado 0,1 do histograma para a intensidade I. Acho que está aqui. M é a intensidade média da imagem, que é dada por esta expressão, também muito standard. Note-se que os momentos do histograma não são a mesma coisa que os momentos de imagem que vamos descrever adiante. Em termos dos momentos do histograma, há dois ou três particularmente mais relevantes. O primeiro é o de segunda ordem, que é um caso particular do anterior, em que o n é igual a 2. Este momento de segunda ordem chama-se, damos-lhe este valor de sigma ao quadrado, e que é na verdade a variância, e a raiz quadrada dessa variância, que é sigma, traduz o contraste médio da imagem. Portanto, um sigma elevado indicará uma imagem com um contraste médio grande, um sigma baixo, uma imagem com contraste médio mais baixo. Está aqui um exemplo, duas imagens com diferentes níveis de contraste médio. Por exemplo, esta primeira imagem temos aqui um sigma de 55,5. Na outra imagem, nesta segunda imagem, temos um sigma maior, mais de 75. Intuitivamente, ou pelo menos aparentemente, sente-se que há uma diferença relativamente grande em termos de contraste local. Vamos ilustrar este conceito mais facilmente em MATLAB. Assim, em MATLAB temos aqui a ilustração do procedimento para calcular o sigma. Vamos carregar as duas imagens, a imagem da lixa e a imagem da estrada. Vamos calcular os diversos componentes do histograma e vamos representá-los. Temos aqui as duas imagens. E o cálculo do sigma para a primeira imagem e para a segunda imagem. Estes cálculos são feitos diretamente a partir dos valores do histograma. Estão aqui os valores que já tínhamos visto antes. Portanto, esta imagem com um contraste maior, médio, do que aquela. Por isso é que o sigma é mais elevado. Mas ainda podemos exagerar mais este conceito de contraste médio. Por exemplo, vamos diminuir o contraste das duas imagens com o YAMADJUST. Vamos passar uma boa parte do histograma para o intervalo 40%, 60% e vamos comparar os resultados. Temos aqui a imagem da estrada e a imagem da lixa, e vemos que elas têm muito menos contraste. Será de esperar em ambas uma diminuição do sigma. E de facto o sigma baixou para 18, 19 nesta imagem,
e para 13 na outra imagem. Mesmo assim, esta imagem continua a ter um contraste mais elevado, mas claramente menos elevado do que há pouco. De igual modo, podemos fazer em sentido contrário. Vamos aumentar o contraste e nas duas imagens. Portanto, vamos substituir estes termos aqui e vamos reexecutar. Aqui está o primeiro exemplo, está aqui outro, contrastes bem mais marcados ainda do que estava na imagem original. E como se vê, o sigma aumentou muito, quer num lado, quer no outro, com um espalhamento dos níveis das intensidades e cria imagens de contraste bastante mais elevado. Assim, continuando, vamos falar de outros descritores de histograma. Um deles é a suavidade ou smoothness, que se traduz por esta expressão e que é baseada também no contraste médio. Mas esta expressão, com esta combinação que está aqui, ou esta, elas são equivalentes, este valor R, portanto, traduz a suavidade relativa da intensidade da região. R é 0 para uma região de intensidade constante, portanto uniforme. R aproxima-se de 1 para regiões com grandes excursões dos valores das suas intensidades. Isso quer dizer que se o sigma for muito grande, esta expressão tende para 1. Portanto, quanto mais contraste, maior o valor deste parâmetro. Na prática, esta medida é normalmente normalizada para a gama 0,1, dividindo por L-1 ao quadrado. Senão pode dar valores muito elevados para o sigma. Um outro descritor interessante para histogramas é o chamado terceiro momento do histograma. E é traduzido por esta expressão, que recordamos da expressão original, em que o n agora é 3. Este indicador, ou este descritor de histograma, mede a assimetria do histograma. É 0 para histogramas absolutamente simétricos, é positivo para histogramas desviados para a direita, em relação à média, e é negativo para histogramas desviados para a esquerda. Também é costume normalizá-lo dividindo por L-1 ao quadrado. Está aqui uma ilustração do terceiro momento do histograma, duas imagens similares às anteriores. Esta imagem temos aqui um momento da terceira ordem de 2,17 e nesta imagem temos um momento de terceira ordem menos 2,71. Portanto, está puxado para o lado direito da média do histograma. Uma outra expressão, um outro descritor usado é este U de uniformidade. Voltemos a recordar que este H é o histograma normalizado, portanto, isto é a soma dos quadrados dos termos do histograma normalizado e mede a uniformidade do histograma. O que é que isso quer dizer? É máximo quando todos os níveis de cinzento estão em igual número. Decresce para 0 com a variação dos níveis de cinzento no histograma. Portanto, quanto mais houver variação, mais baixo a variação dos níveis de cinzento, menos uniforme será e mais pequeno será este valor. Um outro termo usado é a entropia. A entropia de uma imagem, a entropia do histograma, e é uma medida da aleatoriedade na distribuição das intensidades no histograma. A expressão é uma expressão clássica da entropia, em que utilizamos o logaritmo de base 2, às vezes este 2 não aparece escrito, do histograma normalizado a multiplicar o próprio histograma e depois nega-se porque estes valores normalmente são todos negativos. O logaritmo são menores do que 1 e o logaritmo é negativo. Este indicador, este H, pode ser usado para caracterizar a textura da imagem. Em MATLAB não é preciso fazer esta conta, há uma função chamada entropy que faz a conta automaticamente por nós. Portanto, entropia de uma dada imagem
e faz esta conta, que pode servir para caracterizar uma imagem pela sua textura. Ok, a secção seguinte vamos falar de momentos de imagem. São diferentes dos momentos de histograma, que acabámos de referir. Os momentos de imagem são então de imagem, ou de uma região em particular de imagem, mas o momento de imagem, momento de ordem P mais Q, de uma imagem genérica, é dado por esta expressão em que x e y são as coordenadas de cada pixel e f de x e y o valor do pixel. Portanto, o momento de ordem P mais Q, ou se quiserem PQ, é de facto este somatório de todas as coordenadas dos pixels elevadas a uma dada potência multiplicado pelo valor do pixel. Em imagens binárias, portanto, quando o f de x e y é 0 ou 1, a expressão simplifica-se e se admitindo que x e y estão restringidas à região onde os pixels são 1, a expressão anterior simplifica-se facilmente e facilmente se compreende, porque f de x e y é 1 e então está aqui as coordenadas elevadas à potência, desde que reservadas ou limitadas à região onde os pixels são 1. O momento de ordem 0 de uma região R, portanto de pixels com valor 1, é efetivamente a sua área com x e y restritos a essa região. Ou seja, na verdade, este M00 que está aqui é o número de pixels brancos, portanto, isto nas imagens binárias. Tão simples quanto isso. Em alguns casos, até se diz que é a área dessa região. Bom, mas para além dos momentos, temos os chamados momentos centrais, que são definidos em torno da média. Representa-se com uma letra diferente, com mu em vez do m, e a expressão, continuamos aqui a ter o f de x, y, mas a expressão das coordenadas é agora afetada do valor médio, x menos a média de x levantado a p, y menos a média de y levantado a q. Onde o valor médio de x é o momento de primeira ordem em relação a x, a dividir pelo momento de ordem 0, e a média de y é o momento de primeira ordem em relação a y, portanto o p é 0 e o q é 1, é o que isto quer dizer, a dividir pelo momento de ordem 0, ou seja, isto que aqui está é o número de pixels da imagem, ou se quisermos, a área, se pensarmos em cada pixel, é uma unidade. Bom, é imediato reconhecer que M10 é este caso particular, portanto, quando x levantado a 1 e y levantado a 0 dá 1, portanto, simplifica esta expressão. Um raciocínio semelhante para M01 e facilmente se consegue relacionar com o centroide. Ou seja, a questão que se põe aqui é o que é que expressão é esta e que relação é que tem com o centroide. Ok, vamos ilustrar o conceito em MATLAB. Em MATLAB temos aqui um pequeno código que nos vai permitir compreender e confirmar aqueles valores que acabámos de ver. Expressão simples, normal, carregamos uma imagem, binarizamos, escolhemos um dos objetos e vamos procurar algumas propriedades como área e centroide, justamente para comparar e vamos executar este código e observá-lo. Ao executarmos este código, aparece-nos aqui o resultado. Está aqui a imagem que isolamos, que é um objeto que está dentro desta imagem Tools. O seu momento de ordem 0, como tínhamos visto do outro lado, é a soma de todos os pixels brancos, que neste caso é 16.152. Depois, para calcularmos os momentos de ordem 1, precisamos destes termos auxiliares.
está aqui o M10 e o M01, e que são produtos de coordenadas pelo valor dos pixels. A1 é o valor da imagem, em particular para este objeto que está aqui. A forma mais fácil de multiplicar as coordenadas, para não estar a fazer aqueles dois ciclos for, utilizamos Mesh Grid para gerar matrizes de coordenadas e multiplicamos-las ponto a ponto, para o caso do X, para o caso do Y. O resultado aparece aqui, são estes produtos do momento 10 e do momento 01. Para concluir, vamos calcular o valor médio, que é o XM e o YM, que é o momento de primeira ordem do lado X, a dividir por M00, e o momento, e para Y, o momento de primeira ordem do lado Y, a dividir por M00, e a expressão que está ali, que lhes corresponde, já tínhamos visto. E agora, extraordinariamente, como não seria de esperar de outra forma, este XM, YM, que está aqui, são estes valores, 542.12, etc, e 193.58, são exatamente iguais ao centroide que o Region Props calculou. Portanto, o Region Props calculou o centroide calculando estes momentos, e que fazemos o plot aqui e visualizamos aqui em baixo, nesta imagem, o centroide do objeto. Bom, mas para além dos momentos centrais, ainda temos outros momentos chamados momentos invariantes da imagem. Estes momentos são muito importantes e têm grandes aplicações, como veremos mais tarde. São momentos de imagens ou de objetos, portanto partes de uma imagem, são especiais porque têm características excepcionais, são insensíveis à translação, mudança de escala, reflexão e rotação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um objeto, ou uma imagem, no seu caso mais geral, se sofrer uma translação, uma mudança de escala, uma reflexão ou uma rotação, isso não vai afetar o valor destes momentos invariantes, e que se calcula de uma forma relativamente complexa, mas os computadores fazem isso por nós. Portanto, como é que eles são calculados? São baseados nos momentos centrais, normalizados de ordem P mais Q, dados desta forma. Portanto, criamos um novo momento invariante, ou momento central normalizado. Os invariantes não são estes, são os que faremos a seguir. Portanto, estes são os momentos centrais normalizados, e que se obtém pelo momento central a dividir pelo momento de ordem zero elevado a uma dada potência, que está definida aqui. Portanto, este gama assume estes valores para as diversas combinações de P e Q destes etas que estão aqui, que são então os tais momentos centrais normalizados. Ok, estes momentos invariantes também são chamados momentos de Hue, e são os tais que são insensíveis à translação, mudança de escala e reflexão. Portanto, estes é que são os insensíveis, e são definidos então com Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, etc., Φ7. São expressões relativamente complicadas, são calculados, são definidos à custa dos momentos centrais normalizados, e temos aqui diversas combinações cada vez mais complicadas. Φ3 já tem aqui alguma complicação, Φ4, Φ5, Φ6 e Φ7 têm expressões tão complicadas que se remete para a literatura para ver as suas formas. De qualquer forma, existem já funções para o MATLAB para poder calcular estes momentos invariantes de Hue, ou são estes 7 momentos de Hue. Vamos ilustrar um pouco o funcionamento destes momentos invariantes. Temos aqui um objeto muito simples, um símbolo. Depois temos aqui algumas alterações variantes desse próprio objeto. O
O objeto base, portanto, é o A, é este que acabámos de referir, e os restantes são transformações como indicados nesta tabela que mostramos já aqui. Então esta tabela tem aqui a referência ao objeto A, o objeto B, que é um objeto com a escala diferente, portanto é uma variante do objeto original, um objeto rodado 180 graus, que é o D, um objeto, este que está aqui, um objeto rodado de 15 graus, que é o F, está aqui, um objeto que é o reflexo, é o C, portanto que é o reflexo do outro objeto original, e uma variante rodada a 90 graus, que é esta que está aqui. Agora, o interessante vai ser observar estes momentos invariantes. Isto foi extraído de Theodoris et al. E reparemos, o φ1, aqui o φ1, vejamos os valores 93, 91, quase 92, 93, 94, 93, 93. Vários objetos são tão diferentes entre si e o momento, de primeira ordem, é muito parecido. O momento de segunda ordem, 58, 56, 58, 59, 58, 58. Não são todos exatamente precisos, igualmente precisos, mas são muito próximos. O terceira ordem também 26, 25, 26, 27, 26, 26, etc, etc. Só uma particularidade especial, o momento de o sétimo momento de Hue, na imagem de reflexo, tem uma particularidade curiosa, dá um momento simétrico da imagem original. Os outros momentos, a escala e as outras rotações, dão praticamente o mesmo, com algumas pequenas flutuações. Portanto, nota-se que há aqui uma invariância aproximada. Aqui algumas flutuações. Esta imagem também não tem muita riqueza, mas nota-se uma invariância com variações de orientação, escala e outras transformações, como o reflexo. Um outro exemplo, este tirado de González, dos livros da literatura recomendados, e temos aqui uma imagem bem mais complexa, agora é um quadro, em níveis de cinzento, porque os momentos invariantes aplicam-se a qualquer tipo de imagem. E temos aqui uma imagem em níveis de cinzento, e temos aqui uma imagem com a metade da escala, uma imagem que é o reflexo, mirror, portanto está aqui em cima as definições da imagem original, a imagem de meia escala, que é esta, a imagem mirror, portanto a imagem com reflexo, que é esta, a imagem rodada a 2 graus, uma rotação pequenina, mas o suficiente para deturpar toda a imagem, e uma versão rodada a 45 graus, que é esta que está aqui. Bom, não deixa de ser extraordinário reparar, por exemplo, que o φ1 é perfeitamente constante até à terceira casa decimal. O φ2 também muda muito pouco, ou seja, 16,4, 16,4, 16,4, 16,4. O φ3 também muito estável, e o φ4, todos eles estão então muito estabilizados, o que de facto mostra que estes momentos φ são efetivamente invariantes para as transformações geométricas que estamos aqui a avaliar. Um outro exemplo que vamos mostrar em MATLAB como é que ele funciona. Vamos dar duas imagens diferentes, mas de natureza semelhante. Ou seja, são duas imagens, são diferentes, mas os objetos são muito próximos. E, no entanto, os momentos de Hue conseguem distingui-los, e vamos ver que as variações dos momentos de Hue entre os dois originais e destas transformações nos vão mostrar isso mesmo. Então está aqui este exemplo, são dois sextantes. Temos aqui a versão original do sextante A e do sextante B, e depois fizemos operações de metade do tamanho, dobro do tamanho, reflexo, uma rotação de 15 graus e uma rotação de 90 graus
para ambos. E calculamos os 7 momentos de Hue para todas estas transformações. E assinala-se aqui, na primeira coluna, portanto temos uma coluna a preto e uma coluna a vermelho. Na primeira coluna assinala-se o valor do momento invariante e, entre parênteses, o seu desvio em relação ao valor original. Vemos que aqui não há desvio nenhum, é exatamente igual, mas, e agora a vermelho, o desvio que tem com o outro objeto, com o objeto, com o outro objeto, com o original do outro objeto, e que é similar, mas não é suficiente similar, e os momentos de Hue não se deixam enganar. Mesmo neste caso aqui temos 16%, ok, não é uma margem muito grande, mas a ideia principal é que os momentos para o próprio objeto são muito estáveis, têm flutuações muito pequenas em relação ao original, uns mais do que outros, claro. Portanto, os números quando estão a preto mostram de facto flutuações pequenas, mas quando comparado com os outros, com as transformações do outro objeto, da mesma família mas diferente, vê-se que há diferenças muito grandes e vice-versa. Mais uma vez se nota esta questão particular do sétimo momento de Hue, quando o objeto, a imagem, é o reflexo, ele dá o valor simétrico, neste caso, pronto, 1.25 no original, o reflexo dá menos 1.25. O mesmo se passa com o outro sextante que está aqui. Portanto, em suma, estas variações são em geral muito grandes entre os dois objetos diferentes, mas parecidos. Ou seja, não há risco de confundir objetos, mesmo que eles são parecidos. Mas não é iguais, claro, se fossem iguais ele conseguia descobrir. Portanto, isto mostra, é um exemplo do poder dos momentos de Hue para conseguir reconhecer objetos, imagens, pronto, neste caso em particular, independentemente da sua dimensão, esta aqui, da sua simetria, chamemos-lhe assim, se ele é rodado ou reflexo ou não, e depois, em termos de rotações como 90 graus, ok, são mais ou menos expectáveis que hajam propriedades que se mantenham, mas rotações como 15 graus ou outras, é extraordinário como os momentos de Hue conseguem manter essa capacidade de detecção. Vamos ilustrar em MATLAB este resultado, só para terminar. Bom, em MATLAB criaram-se estas funções para os dois objetos, estes dois sextantes diferentes, as transformações que lhe vão ser aplicadas. Pronto, isto foi tudo criado em Celery para ser mais fácil lidar na programação. Pronto, foram criadas as diversas variantes, o objeto original, o objeto de metade da escala, o objeto com o dobro da escala, o objeto com reflexo horizontal, rodado de 15 graus, rodado de 90 graus. Portanto, fizemos isto para as duas imagens que estão aqui. Calculamos os momentos invariantes, a função IfMoments existe, está disponível, não faz parte da MathWorks, do MATLAB Standard, mas é fácil de encontrar na internet. E faz aqui uma pequena normalização, porque os momentos de Hue têm gamas muito grandes, e então faz aqui uma normalização dos expoentes, só para ser mais fácil comparar. Pronto, e depois temos aqui as 6 transformações, o original, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, o original mais 5 transformações. Calculamos os diversos momentos invariantes e só os normalizamos um pouco visualmente. E pronto, e aplicamos depois o resultado num plot, pronto, para juntar tudo na mesma figura, e
e ficamos assim com. Está aqui a imagem final que executou. Estão aqui os resultados que estavam mostrados do outro lado e se pode realmente verificar a comparação destes dois objetos com as suas variantes em dimensão e em orientação e em espelho ou não. Pronto, isto termina aqui a apresentação sobre os momentos invariantes.